Bom Vamos lá, demais. Vamos a gravar aqui. O povo acordou tarde, mano. O povo não quer acordar, não, Ben. Eu É, vi, já, acordei agora de manhã, você tava na live já, eu falei, ela vai esquecer, ela vai direto, cara. Ela já tava acordou empolgada ali. 4h30 e aí a live, eu tô programando fazer minhas lives mais curtas, que antes era 1h30, agora eu tô conseguindo 50 minutos. Ó, aí Boa, sim. Mas é difícil porque eu tento, assim, cada versículo a gente dá ali explicar, né? E vem a inspiração divina ali do Espírito Santo, e aí tem hora que você vai naquele versículo e você fala, nossa, e eu tô, já diminui 30 minutos dela. Legal. boa. Ô, Vitor, só comentar então, às 7, daí aí a gente vai lá para esse projeto na empresa, que é em outra cidade, tá? Tá. Aí, se caso não terminou, daí de repente eu dou Não, depois eu eu vou assisto. tentar fazer aqui. A ideia realmente é uma. A ideia, é aí que eu queria te falar, quer ver? Deixa eu pegar só os exercícios aqui. Como é que vai ser o fluxo da aula, tá? Ou das sessões aqui? A gente sempre vai começar um período de nós falamos dos nossos ganhos, tá? E aí eu vou perguntar para os três aqui, né, que estão aqui e quem vai assistir depois da aula, vocês conseguiram fazer a atividade que é anotar os ganhos todos os dias? Seja muito sincero comigo. Se não fez, tá tudo certo. Só quero Eu, ter certeza disso. eu fiz um. Conseguiu, Jefferson? Eu não fiz todos os dias, eu fiz 3 dias, tá? Isso. Esse é um Tá. problema que eu quero trabalhar, essa constância nessas pequenas coisas, né? E aí eu ainda tenho assim, uma certa dificuldade, tipo, eu não fui lá no grupo e postei e tal, né? Porque eu acho meio, sei lá, enfim, né? Tô sendo sincero aqui, né? Pode falar, pode falar. Mas eu fiz por 3 dias. Mas eu quero realmente, nós estamos nessa mentoria contigo justamente para isso, tá? Porque as pequenas coisas, às vezes eu penso que, isso aqui não, né, não vou ficar fazendo isso, é como perder tempo, né, na minha mente, mas eu quero mudar isso. Então, é isso que eu ia falar. Eu vou falar por mim, Jefferson. Eu relutei por muitos e muitos anos fazer esse tipo de coisa. Que na minha cabeça era assim, ó, nossa, eu preciso de coisa, eu quero coisa tão grande, eu tenho potencial tão enorme para ficar abraçando as pessoas, fazendo yes no alto ou anotando meus ganhos diários. E aí, eu vou te falar que o que Deus trabalhou comigo nessa época. Aí, nessa época veio um pensamento assim, ó, em um versículo que fala, cuidado que para você que está de pé, para que não caias. E ali eu entendi que, assim, se isso é um método, né, isso foi estudado por pessoas, e tudo que estou passando para vocês aqui, tem um respaldo de neurociência por trás. Então, às vezes, é coisa tão pequena, que parece tão idiota, mas se você faz, e eu vou dar um exemplo aqui para você, Jefferson, eu era coach, formado em coach por muito tempo, e eu não tinha o meu quadro da vida extraordinária, o quadro dos sonhos, ou sei lá, como algum, todo mundo chama isso. Na verdade, que é o quê? São as fotos do futuro que você coloca. Eu, por muitos anos, eu não fiz isso. E por quê? Na minha cabeça, eu falava, eu já sei já, eu não vou fazer esse negócio é muito idiota. E eu vou falar por mim, tá, de novo, tá? E assim, eu me coloco, muitas vezes, eu tenho um amigo que chama Vitor Hugo também, e aí é muito engraçado, que às vezes a gente toma café juntos, né? E aí, você gosta de tomar café da manhã. E aí, um dia eu tava tomando café da manhã com ele, e aí eu comecei a falar, ele olhou pra mim e falou assim, Vitão, você não tá fazendo mais seu rotineiro, não, né? Eu falei, tô. Ele falou assim, não, você não tá fazendo. Eu falei, tô. Ele falou assim pra mim, Vitor, o jeito de você falar, eu já tô percebendo que você não tá fazendo mais seu rotineiro. Eu falei Nossa. assim, por que isso? Ele falou, Vitão, porque você tá invertendo a pirâmide do indivíduo. Eu falei, não é possível, cara. Ele falou, por que isso, Jeff? E aí, de novo, pior que meu tablet ficou lá embaixo. Peraí, deixa eu pegar uma lousa aqui. Vocês lembram da pirâmide do indivíduo que a base do ser, fazer e ter ou não? Lembra disso? É que eu vou mostrar aqui para nivelar todo mundo, que não sei se o Kaique sabe. Peraí.
Mas, assim, todos esses exercícios, eles são para fortalecer a sua base de pirâmide, Jeff. Normalmente a gente não olha. A gente está sempre preocupado com a parte de cima da pirâmide. E a parte de baixo, a gente está nem aí. Isso aqui é perdice para mim. Eu vou falar porque eu fiz muito isso, tá? Conhecimento de causa. Nossa, demais. Até um... que meio que me convenceu a refazer, o Thiago foi meu coach, né? Quando ele era coach e eu era coach, ele foi meu coach. E aí ele, no processo de coach, eu falei exatamente isso para ela. Chegou na terceira sessão, eu falei para ele, eu não estou fazendo rotineiro, porque eu acho muito idiota esse negócio. E ele falou assim, Vitor, cara, mal não faz. Por que você não tenta fazer? Eu falo, porque eu acho idiota. Ele assim, começa a fazer. Porque é igual exercício de academia. Se você começa a fazer, às vezes a gente... Quando você vai lá e faz um bíceps, uma flexão, seu músculo não vai crescer na primeira, não vai crescer na segunda. O músculo está crescendo e você nem está percebendo. E aí, quanto mais você vai fazendo, mais vai crescendo. E a base desses rotineiros é exatamente para isso. Quer ver, ó? Creio que vocês já tenham visto eu falar sobre isso, mas... cadê? Vou fazer aqui, porque a minha luzinha bonitinha, meu tablet ficou lá embaixo. Aqui. Existem vários tipos de pirâmide, né? Vocês já escutaram pirâmide, já viram a pirâmide de Maslow já, né? Sim. Já. Tá. Essa aqui é a pirâmide do indivíduo, tá? Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Eu acho ela pronta aqui, que acho que é mais fácil. Achei ela pronta. Meu desenho é bonito, mas calma aí, né? Tá chique. Deixa a Rubênia falar, que ela é muito sincera, né, Rubênia? Vou falar, Rubênia. Isso mesmo. Você quer falar? Hoje ele está caprichando. Hoje tô caprichando, né? Tô tentando melhorar aqui. Aquele dia, como é que é? A letra tá feia? Tá feia, mas tá dá feia. pra entender. Tá feia mesmo. Ué, mas hoje. Tem que ser, né, Rubênia? Ai, né? Mas estava bom, a gente estava entendendo a qualidade, né, do que passa. Vamos aplicar, né, Jefferson? É verdade. Aqui, ó. Ai, caramba. Ele tá aqui, achei um aqui, dá pra... Ó, deixa eu jogar pra cá, que fica mais fácil. A própria Febracis, pronto. Vamos lá. Aqui, ó, pra vocês entenderem. Cadê vocês aqui? Agora eu perdi vocês. Oxe, aqui. Vamos lá. Essa aqui é a pirâmide do indivíduo baseado por... Quem falou isso aqui? Não vou lembrar o nome agora do cientista, mas ele que estudou essa parte. Depois eu falo o nome. Então, nós temos a nossa base da vida, ela tem que ser nosso ser. Porque quando a gente sabe quem nós somos, nós fazemos o que é de nós, e nós temos o que nós merecemos ou o que nós somos. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quantas pessoas vocês já viram, né? E aí vocês podem... eu vou dar um exemplo de carro, vocês estão lá no carro, tá? O carro é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas querem ter para ser alguém. Muitas pessoas compram um celular para ter alguma coisa para ser alguém. O que é isso? Toda vez que você pensa, ou você colocou na sua cabeça assim, ó, se eu tiver aquela casa, eu seria uma pessoa mais feliz. Se eu tiver aquele emprego, eu seria aquela pessoa mais feliz. Se eu tiver X quantia no banco, eu seria alguma coisa mais feliz. Toda vez que você coloca o ter na frente do ser, na frase ou no seu pensamento, essa pirâmide ela está invertida. Porque a base da sua pirâmide está no ter.
Então, quando você tem, você é. Quando você não tem, você não é. Por que muitas pessoas entram num looping sem fim, onde elas têm algo, e aí, de repente, elas estão trabalhando, e elas são desligadas, aí a vida dela acabou. Ah, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, porque ela não sabe nem quem ela é. Como é que ela vai saber o que ela vai fazer, ou o que ela vai ter? Porque até então, o cargo que ela tinha era quem ela era. O que ela fazia era o que ela era. Temos aqui algumas coisas tipo médico e juiz, eles têm essa pirâmide muito invertida, porque eles passam a vida inteira sendo médicos. Então, o fazer deles, a profissão deles, torna-se quem eles são. É uma coisa que fica meio intrínseca ali, uma coisa junta com a outra ali. Então, por que tem muito médico que é difícil, eles não conseguem se aposentar? Porque se eles se aposentarem, eles não são mais quem... Eles deixam de ser quem eles são. Porque na cabeça deles, eles são quem são porque eles são médicos. Eu tenho muitos parentes que são médicos, eu tenho um padrinho, inclusive o aniversário dele, acho que tem 85 anos. Ele continua clinicando. E não para, ele não consegue parar. Mas por que isso? Ele precisa de dinheiro? Não, não é. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Se ele ficar em casa, se ele for fazer qualquer outra coisa, na cabeça dele, ele não é mais quem ele é. Só que aí você tem as crenças, que são baseadas em cada período cada período. Então, a crença da base da pirâmide é quem eu sou, é a crença de identidade. Quando você realmente não sabe quem você é, você tem algum problema da sua identidade, você tenta evitar isso ao máximo. Quando você tem uma crença de capacidade ou de fazer, o que eu posso fazer, né? Isso você também tem algum problema nessa base da pirâmide. E no ter, a mesma coisa, é merecimento. Eu lembro muito de uma frase da minha esposa. Isso para mim marcou demais. Quando ela... A Andrea não está conseguindo entrar. Estranho. Deixa eu mandar o link para ela de novo. Ô, Vitor, e nessa questão aí que você colocou, então quer dizer assim que a gente fica mais um ponto, né, que eu peguei, a gente fica escondido no que é na nossa profissão ou é isso? Também, é isso aí. Tem muita gente, Rubênia, que assim, ó, quando você vai falar com alguém, e aí a pessoa, ela sempre fala assim, eu sou médico, eu sou não sei o que lá, e ela sempre, na fala dela, no comportamento dela, o fazer, ele é muito maior do que quem ela é, e o que acontece? Vou falar por mim também, eu passei a vida inteira vendo papai e mamãe, né, por acaso, minha mãe tem morado agora aqui em casa com a gente, e eu começo a ver esse comportamento muito maior, né? E eu vi, por muito tempo, meus pais fazendo coisas. Então, o meu pai, ele era o meu... na minha escola, ele não poderia ser apenas o meu pai na escola. Ele foi o coordenador de pais e mestres da escola. Né? Minha mãe, ela não podia ser simplesmente uma moradora, ela tinha que ser a conselheira do prédio. E assim, por quê? Na cabeça deles, e inconscientemente, para eles serem alguém, eles têm que fazer alguma coisa. E aí, com isso, eu sou uma pessoa que, por diversos anos, até eu ter a consciência, eu vim até há 2 anos atrás, eu não me permitia ficar parado no sofá. Eu não me permitia parar para assistir um filme. Eu não me permitia desfrutar de umas férias com meus filhos. Porque, na minha cabeça, se eu não estivesse fazendo alguma coisa, eu não seria ninguém. Eu era aquela pessoa que sempre estava muito agitado, com a agenda sempre lotada, assim, eu era sempre aquele cara que você chegava do lado e tava, não posso falar, não porque eu tô isso, não porque eu não sou aquilo, ou eu sentava numa roda e falava assim, nossa, tô cansado, cara, eu fiz 5 reuniões hoje, nossa, eu tô cansado, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, eu tinha 5 empregos, eu tinha uma série de coisas simultaneamente. Por quê? Porque eu só... Oi? Você tá falando de mim. Mas por que isso? Porque eu só me sentia alguém se eu estivesse fazendo alguma coisa. E isso assim, Rubênia, não é algo que
o brasileiro normalmente tem isso, o brasileiro ele tem isso do fazer, e ele é mais do que fazer, é do ter. De novo, se você olha estudos de varejo, que é onde eu estou inserido, por que tênis mais caros normalmente vendem em lugares mais de periferia? É muito louco isso, né? Às vezes você olha e fala assim, a coleção mais cara da Nike na época. Você vai falar assim, onde vendia? Aqui em São Paulo, onde? No JK? Onde? Na Zona Sul? Onde? Em alguns lugares assim, não, vendia lá na Zona Leste, lá na periferia mesmo, ou na periferia da Zona Sul. Vendia em lugares onde você falava, caraca, para que essa pessoa não tem reboco na parede, está gastando 12 mil reais no celular? Porque para ela e para a comunidade onde ela é inserida, se ela tiver, ela é alguém. Então, a pirâmide dela está invertida. Porque, de novo, se você não tem, você não é. Quantas pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu vou deixar de ter meu carro porque eu preciso estudar. Ou eu vou eu vou dar um passo atrás na minha vida de ter as coisas para conseguir algo. Exatamente. Quando isso acontece, né, da pessoa conseguir entender realmente que ela pode, tranquilo, ela pode vender o carro dela e tá tudo certo. Eu tive uma situação há uns 2 anos, 1 ano e pouco atrás, né, que eu tinha uma moto que era a minha moto do meu sonho. Eu tinha uma BMW 1200 aqui em casa. Eu nunca nem imaginei uma vez na vida conseguir ter uma moto daquela, e eu tive. E aí, aqui em casa, a gente conversando, sim, a gente teve outros sonhos, e aí eu resolvi vender minha moto, né? E a Vanessa olhou para mim e falou assim, nossa, mas você vai vender sua moto? Né? É uma BMW, né? Eu falei assim, amor, eu vou, porque a moto eu conquisto outra depois, não tem problema nenhum, né? A gente tem isso para fazer agora, as contas para pagar, e eu vou vender, não tem problema nenhum. Mas você entende que ali, num negócio pequeno dela, a frase dela é uma BMW. Quer dizer, na cabeça dela, ela tá me dizendo assim, amor, essa moto ela é tão boa que você é alguém importante porque você tem uma BMW na garagem. E aí, quantas vezes do nosso dia a dia a gente toma decisões fazendo esse tipo de pensamento, né? Ou então, a gente compra algo para mostrar para alguém que nós somos alguém. Eu já tive vários casos, não vou falar que tiveram vários casos de coaching mesmo, que passaram comigo, que a gente desenha o quadro da vida extraordinária, e eu vou começar a desenhar isso com vocês hoje. E aí a pessoa... Deixa eu parar aqui a prestação. Nossa, a Rubem, a doutora não entrou, né? Eu acabei de ver aqui. E assim, vários que a gente desenha, e o cara fala assim, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, e você desenha, lógico, a gente faz um trabalho, né? A gente faz um trabalho, e aí, Jeff, por que eu comecei a falar do triângulo aqui, da pirâmide? Porque todo o nosso trabalho, ele é baseado para fortalecer quem você é. E aí, Rubens, se você falar para mim assim, eu sou essa pessoa que faço muito, mas eu não sei quem eu sou, a gente vai começar a passar exercício e você está no lugar certo. Porque aqui eu não quero que você faça mais nada do que você está fazendo, muito pelo contrário. Eu quero que você chegue e fale assim, Vitor, eu não vou mais fazer isso, porque, cara, isso não me identifico mais com isso. Eu vou diminuir a minha demanda durante o dia, porque eu já sei quem eu sou e o que eu preciso fazer. Eu não preciso fazer 10 coisas, eu posso fazer 2 apenas, que já está tudo certo. Então, você tem que fortalecer o seu ser ali, a base da pirâmide. O que eu falar? Então, aí você... Que essa base nós vamos passando exercício e vamos fazer. Eu preciso da doutora Ana aqui, me concentrei, peraí. Deixa eu ver aqui. Ver se ela vai entrar. Mas está sendo gravada também a aula. Sim. E aí... Passei a mensagem. Por que isso aqui, né? Aí a gente vem para esse exercício aqui, ó. E aí, Jefferson, o que eu ia te falar? Se você... O grupo lá... a gente vai chegar nisso aí já. Peraí. A gente vai fazer... A gente vai lá no... Esses exercícios aqui, eles são muito importantes. Por quê? Toda mudança que nós temos na vida, ela começa sobre a consciência. Lembra que no ano passado eu falei dos 90% e dos 10% subconsciente? Então, Jeff, nós vamos trabalhando todos esses exercícios. Quando eu falo para você, anota o que você tem fazendo, faz a limpeza na rede social, arruma armário, eu estou te tirando do subconsciente e trazendo para o consciente. Se você quer realmente uma mudança de rota,
né? Lembra da trilha que eu falei para vocês do mato? Pensa que vocês, o Jeff está com 25 anos, durante 25 anos, você tem feito a mesma coisa todos os dias, entendeu? E assim, e cada um na sua idade, pensa que até então você tem feito isso todos os dias daquela mesma forma. E conscientemente, você vai voltar, se a gente não trouxer isso para o consciente, numa pequeno deslize, quando você for ver, você está voltando a fazer a mesma coisa que você fez durante muitos anos. Entendi. Está fazendo a mesma coisa durante muitos anos. Por que eu comecei a aula passada falando assim, gente, frequência é para coisas e vocês precisam de métodos e foco? Porque quando eu te dou uma frequência, você muda, mas se você sai dessa frequência, você automaticamente já para de fazer aquilo. E senão você fica naquele looping, procurando sempre uma frequência nova e sempre procurando algo para você fazer, e você não sai daquele ritmo frenético. Você sempre acha que a próxima frequência que vai fazer você mudar, mas não é a próxima frequência que vai fazer você mudar, é o que você não tem feito hoje, é a sua disciplina. Hã? Agora eu peguei. É a sua disciplina, é o que você tem, é a sua ação. O Paulo Vieira fala muito sobre o poder da ação. Deixa eu parar aqui para olhar para vocês. Ela se chama poder da ação. Se você não tiver a ação, e assim, não é qualquer tipo de ação, é ação na velocidade certa, na direção certa, com pessoas certas. Se você não tiver esses três, ele vai dar ruim. O que adianta eu querer ir para Maringá, mas eu virar meu carro para Bahia e sair andando que nem um retardado a 200 por hora na estrada? Você concorda comigo que eu estou indo numa direção, numa direção errada, mas eu estou indo, às vezes, na velocidade certa. Às vezes eu estou com pessoas certas dentro do meu carro, mas a direção está errada. Então, o que adianta eu estar numa frequência louca, alucinada, querendo dominar o mundo, se eu estou indo para Bahia, eu preciso para Maringá, né? Eu estou indo para o lado oposto, certo? E cada vez mais eu vou me afastando de onde eu quero chegar. E às vezes, quando eu olho e falo assim, caramba, já percorri, sei lá, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. Aí eu vou ter que fazer o quê? Se eu percorrer 1.000 quilômetros, eu vou ter que voltar 1.000 quilômetros para o meu ponto de inicial, para depois ir para Maringá e andar, sei lá, mais 300 quilômetros para frente, 400, 500. Às vezes a gente tem feito isso na nossa vida, né? E aí eu começo perguntando, quanto que vocês têm feito isso? Quanto que vocês têm realmente andado para a direção onde vocês desejam ir? E não uma direção onde alguém falou para você ir. A gente tem costume de rede social. E por que eu pedi para vocês arrumarem a rede social? O brasileiro é o povo mais influenciável do mundo, tá? Eu posso abrir para vocês aqui que nós estamos no grupo fechado e ainda não estou na rede social. Semana que vem, não nessa, na outra, nós vamos para Portugal. E eu vou ficar um tempo lá em Portugal, né? Vamos abrir empresa em Portugal. Então eu tenho estudado muito o consumo do europeu. Como é que o brasileiro consome? Como é que o português consome? Como é que o português pensa, né? Como é que ele faz? Como é que ele age, né? E tudo que eu tenho hoje lá, que eu jogo no fator V lá de fator de venda, eu estou entendendo, pegando aquilo e tentando colocar no português, né? O que bate, o que não bate, o que tem que adaptar, e estou fazendo isso de fato, na prática ali, né? E aí eu começo a entender, eu me deparei conversando com portugueses, que é muito engraçado, porque chegou e falou assim, Vitor, eu não entendo isso. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, o brasileiro, às vezes o gajo, que eles falam, né? O gajo não fez nada, não fez nenhum curso, mas fala uma coisa que não faz sentido, e as pessoas seguem ele, mas eu tenho que fazer uma faculdade para aquilo, porque na cabeça dele você tem que estudar, você tem que ter uma sequência para você poder fazer alguma coisa, falar alguma coisa. E outra, às vezes lá eu falo assim, é muito engraçado que eu falo assim, qual é o sonho de vocês? Vocês querem ter um carro? Vocês querem ter alguma coisa, né? Não, na verdade eles querem viver bem, mas porque a cultura lá local é muito forte. A pirâmide do indivíduo lá, ela é muito forte. A base da pirâmide deles é muito... Eles sabem já quem eles são. Eles estão nem aí, eles não vão perder tempo falando com vocês. Você começa a falar muita abobrinha, eles falam, tá bom, obrigado. E sai, eles não estão nem aí. Por que isso? A base da pirâmide deles é tão forte, que eles sabem quem eles são, que não tá nem aí se eles têm um carro de euro lá de 2.000 euros ou 20.000 euros. Eles não estão nem aí. Eles só querem saber quem eles são. Então, aí o brasileiro,
voltando, né? A gente fica num ritmo, e tem um grupo que eu vejo fazendo isso, e pessoas que elas, assim, se eu falo que vender curso é o que dá dinheiro, vender curso online, as pessoas, todo mundo vai. Se eu falo que, sei lá, no que dá palestra, todo mundo vai. Se tem que fazer livro, todo mundo vai fazer livro. Se eu falo que agora o próximo movimento tem que ser todo mundo pular de paraquedas, vai todo mundo pular de paraquedas. Se eu falo que o próximo movimento é todo mundo raspar o cabelo igual ao meu, a galera vai lá e raspa o cabelo também igual ao meu. Só que, não necessariamente, o raspar o cabelo é para todo mundo, isso é para mim. Não é para o Rubênia, não é para o Jeff, não é para o Kaique. Só que, ao mesmo tempo, talvez, fazer o que o Jeff está fazendo ali, que é uma empresa de consultoria, de ajuda espiritual, ajuda profissional para as pessoas, ele é um negócio legal, só que isso talvez não é para a Rubênia. Você entende? Isso é bom para o Jefferson, não para a Rubênia. Só que isso só é possível quando você sabe realmente quem você é da base. E aí, por isso que eu começo de novo, e aí, Jeff, pegando mais firme aqui, já raspei, ficou bom, tá vendo, Kaique? E eu, por acaso, quero ficar cabeludo. Quem viu meu vídeo esses dias na internet ali, que eu tinha, eu fiquei, gente, é engraçado, eu fiquei 1 ano e pouco com aquelas próteses capilares, sabe? Foi quando eu tirei a foto ali. Eu mudei de emprego, eu coloquei a prótese. Então, todo mundo que me conheceu naquela fase achava que aquele cabelo era meu, né? E aí eu fiquei 1 ano e pouquinho com a prótese. Tava um trabalho do caramba aquele negócio. E aí eu comecei a correr, a treinar para fazer uma meia maratona, 21 quilômetros. E aí, durante esse processo, eu suava demais. E aí começou a me dar ferida na cabeça, que negócio abafa a cabeça, né? Eu resolvi tirar. Tive que tirar, né? E aí, você imagina, de um dia para o outro, eu voltei para a empresa com o cabelo raspado e careca, né? Que não teve uma pessoa, várias pessoas. Eu me disse assim, nossa, Vitor, seu cabelo era tão bonito, por que você raspou? Eu falava, coitado do pessoal, era uma prova, o pessoal achava que era meu, né? Eu falava assim, pessoal, nossa, Vitor, por que, cara? Você não precisava ter raspado. Eu falava, não, pô, tá aqui. Gente, minha internet caiu, não, falei, voltou. Não. Tá, aí foi isso. E aí, por isso que eu preciso assim, né? Quero que vocês façam, e vou fazer de novo, tá, Jeff? Eu quero que vocês anotem. Nós temos uma tendência a irmos pro lado negativo do nosso dia. A gente tem a tendência de lembrar das coisas que deram ruins e não das coisas que deram boas. Por que eu preciso que vocês anotem os 5 ganhos diários? Porque eu quero começar a colocar vocês e criar um novo hábito, instalar um novo hábito em vocês, para que vocês comecem a olhar as coisas boas durante o dia. Se você não quer colocar no grupo lá quais foram os seus ganhos, tá tudo bem. Eu só quero que vocês coloquem todos os dias no grupo, eu já fiz essa atividade. Porque é um compromisso que eu tenho comigo, que eu sei que vocês fizeram. E aí você fala, cara, eu vou ter que fazer porque o Vitor vai estar anotando. E aí você coloca assim, ó, ganhos, check, só isso. Pronto. Eu não preciso saber quais foram os seus ganhos, porque às vezes os seus ganhos são ganhos pessoais, tá? Vocês não querem abrir para todo mundo. Mas o mais importante aqui não é o que você está ganhando, mas que você está tendo a consciência de que você está tendo ganhos todos os dias. Isso Sim. vai fazer toda a diferença para vocês. Beleza? Beleza. Arrumar armário, gente. De novo, a gente está passando esse processo. A gente está passando esse processo de mudança, né? E então eu tô, cara, arrumando tudo, né? Tirando coisa. E aí eu comecei a perceber quanta porcaria que eu guardava, né? Quanta coisa que eu deixava para trás. Tiveram coisas que na casa aqui, eu tava sem brincadeira, os homens vão me entender aqui. Eu tava, acho que há uns 6 meses, 1 ano ali. Minha mulher, não, eu vou trocar a lâmpada, sabe assim? Não, eu vou fazer isso. E aí, como não sei se eu vou alugar o apartamento, enfim, a gente tá num momento também de decisão de algumas coisas aqui. O que eu fiz? Eu fiz um checklist de tudo que eu precisava fazer no apartamento. E eu resolvi esse negócio sem brincadeira em 2 dias, cara. A minha esposa falou assim, não é possível que você levou 1 ano para fazer um negócio que você fazia em 2 minutos. Falei, amor, sabe qual que era? Não era prioridade, né? Mas é isso. Então, assim, só que aí eu vou te fazer a pergunta, quanto que muitas vezes a gente tem de coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente deixa, que aquilo fica fazendo barulho na nossa cabeça, que em apenas 2 minutos a gente conseguiria arrumar, né? Gente, era a lâmpada, era só eu subir no negócio e trocar a lâmpada. Eu tinha a lâmpada aqui em casa e eu não fazia isso. Então, por isso que aí, Jeff, eu me coloco também nessa brecha com vocês, sabe? Me coloco vulnerável, porque
Aí eu fui entender que tudo isso aqui é um reflexo, enfim, são vícios emocionais que eu tenho e por isso que eu não fazia aquilo. Mas você entende que se você não olhar e não observar de forma certa, você vai voltar a fazer as coisas antigas, né? Sim. E por isso que quando o Vitor falou pra mim assim lá, o Vitão, meu xará, falou assim, você não tá mais fazendo isso rotineiro, né? Eu falei, não, porque a gente pega, você volta a fazer. Lógico, você não volta quem você era lá do começo, porque a gente tem uma transformação, mas a tendência você acaba voltando a fazer. Certo? Vamos fazer aqui para a gente também não perder muito horário. Vocês olharam, depois dê uma olhada no material que eu mandei para vocês, na apostila inteira. Tá? A gente separou por etapas ali, então onde estamos e para onde vamos, né? Sim. A gente começa a etapa para onde estamos. E aí eu quero que vocês... e aqui tem 3 tipos de consciência, quero falar rapidamente, a gente tem a consciência, eu quero que o Jeff faça a roda ali, enquanto ele está ali ainda num lugar que ele possa escrever, depois ele está dirigindo mais fácil, difícil, né? Então a gente tem a consciência plena, a consciência relativa e a disfuncional. Consciência plena é quando você realmente sabe quem você é, né? Isso está na página de 6. A consciência relativa é quando você acredita que você é alguma coisa. E aí, quer ver, vou dar um exemplo da relativa, é quando você tira foto. Quem aqui se acha magro, mas quando vê uma foto acha que está mais gordo? Porque quando você está no seu dia a dia, você tem uma consciência, o seu subconsciente ele muda um pouco a sua imagem. Quando você pega a foto ela é a real imagem de você, tá? A imagem que você tem quando você olha no espelho, muitas vezes ela é uma imagem distorcida, pro bem ou pro mal, tá? Tem gente que, cara, tá bem pra caramba, mas você olha no espelho e fala, tô ridículo, eu tô gordo, não sei o que lá, e não tá isso. Mas tem gente que é o contrário, né? Que tá mal, né? Mas você olha no espelho e fala, nossa, eu tô super bem. Então isso são a consciência relativa. Travei aqui. Não. Travou? Não. Não. O Jeff saiu? Tá normal. Jeff voltou. Tá normal. Tá. E aí eu falo assim, ó, o que você precisa para sonhar, tá? Na folha número 8 lá, que eu quero que vocês anotem agora, eu vou dar um tempinho para vocês, eu quero que vocês escrevam quem é vocês. Quem são vocês? Quem é a Rubênia? Quem é o Jefferson? Quem é o Kaique? Quem é o sócio do Jefferson, que eu não lembro o nome? Como é que é o nome dele? O Marcos. Marcos. Tá. Taca ali pau, Marcos. Eu já decorei esse nome. Marco, velho. Quero que vocês anotem. Quem são vocês? Kaique, não sei se você tá em algum lugar, cara, mas se não tiver, anota no bloco de notas aí. Ou depois você refaça essa. Não tá gravado, você refaz lá. Então, quem é você? Se fosse se descrever para alguém. Sabe que muitas vezes a gente passa o dia, passa anos, a gente não sabe quem realmente a gente é. E eu quero que vocês olhem para essa frase que vocês começaram a escrever, olhem com muito amor, né? Não olhe com julgamento. E olha assim, ó, o que vocês escreveram? Se você tem uma frase muito tipo, eu faço isso, eu tenho aquilo, talvez a sua pirâmide, tudo que eu falei para vocês esteja invertida.
Se você não consegue falar quem você é, realmente na base, eu sou filho de Deus, eu sou cabeça e não cauda, eu sou o Vitor, eu sou o pai da Giovana, do Davi, marido da Vanessa, eu sou filho amado. Se você não tem isso naturalmente saindo de dentro de você, possivelmente a sua pirâmide de indivíduo ela está invertida. Quando eu falo para vocês e pergunto quem são vocês, e você às vezes fica olhando e pensando, cara, quem sou eu? E de novo, você começa uma frase falando, eu sou o Vitor, eu sou empresário, executivo, ativador, eu sou escritor, eu sou palestrante. Quando você coloca tudo isso, você concorda comigo que eu estou falando o que eu faço e não quem eu sou? Quando eu sou o Vitor, eu falo, eu sou o Vitor, sou um cara, sou empresário, milionário, multimilionário, dono de tantas cabeças de gado, eu sou um cara proprietário de X terras. Eu estou falando muito o que eu tenho e não quem eu sou. E o nosso exercício aqui, realmente, vai ser, todas essas sessões daqui para frente, é para trazer vocês a consciência de quem vocês são. Tudo que eu vou fazer aqui, gente, é o trabalho de base de pirâmide. Porque, de novo, quando você fortalece a sua base, você fortalece quem você é, acreditem em mim, ninguém te segura mais. Porque você vai sentar em rodas que as pessoas vão olhar e falar assim, eu tenho um negócio aqui de chinês milionário, isso aqui você vai fazer, você vai ganhar dinheiro, você vai falar assim, isso não é para mim, isso pode ser um negócio bom, mas não é para mim. Obrigado, valeu, vamos continuar a ser amigos. Mas, cara, tá tudo certo, faz você que eu faço o meu. Quando você sabe quem você é, você vai chegar em lugares que você vai falar assim, isso não, essa frequência aí, Rubén, assim faz sentido a frequência. Essa frequência das pessoas, ela pode ser boa para um grupo, mas isso aqui não é bom para mim. Uhum. Sim. Quando vocês entenderem, eu estive em lugares, e aí eu tive uma plataforma ali, trabalhando por uns 2 meses ali direto dentro. Ali, se eu não tivesse a minha base de pirâmide tão muito sólida, eu falei assim, isso aqui é bom, mas isso não é para mim. Eu aprendi as coisas boas, né? Fiz igual o Paulo, aprendi tudo, retiro que é bom, mas aquilo não é para mim. Sim. Porque ele infringe valores pessoais muito fortes. Sim. E para aquilo não é para mim. E eu simplesmente falei com muito amor. Eu falei, cara, tudo certo. Se você vai ficar bravo comigo ou não, tá tudo certo também. Mas isso não é para mim. E saí. Mas se entende que se eu não tivesse a minha base de pirâmide muito certa, muito convicta, eu continuaria rodando aquilo, porque eu falaria, não, isso aqui porque, cara, tal, e tal. Eu já tive empregos e lugares onde eu falava, isso não é para mim. Eu ia almoçar com pessoas que tinham assuntos que eu falava, esse assunto não é para mim. Uhum. Só que, de novo, por muito tempo, eu sentava em mesas de almoço onde maridos falavam mal das esposas e eu achava aquilo normal. E muitas vezes eu falava mal da minha esposa também, porque eu achava que eu precisava falar aquilo, eu precisava fazer aquilo para ser pertencente daquele grupo. Sim. Quando eu entendi muito bem quem eu era, eu perguntava no almoço, falava assim, cara, eu chegava a confrontar pessoas e falava assim, se sua esposa escutasse você falando isso, acho que ela ia gostar? A pessoa olhava para mim e ficava brava, mas eu falava, cara, tá certo, né? Mas porque eu sabia quem eu era. E aí, hoje, você já deve ter visto essa roda aqui, né? Que vocês estão aí, a roda da vida. A roda da vida, gente, ela é usada de várias formas hoje em dia, né? Mas eu gosto de usar de uma forma muito certa, que é como se fosse uma fotografia da vida que a gente tem hoje, tá? A roda da vida nada mais é do que uma fotografia. Se eu pudesse pegar uma câmera virtual e tirasse uma foto de vocês, a roda da vida ela mostraria para mim o que vocês têm hoje, quem são vocês hoje, ou como a vida de vocês ela está hoje. Então, pensando assim, eu quero que vocês pensem, né? Eu vou resumir um pouquinho a roda aqui para a gente tentar fazer um tempo para o Jeff sair, completar ela. Mas eu quero assim, onde 10 seria a vida extraordinária em todos esses aspectos. E eu vou falando de cada um para vocês terem uma noção do que é cada um. Eu quero que vocês coloquem, não sei se já preenche, alguém aqui ainda não preencheu uma roda da vida? A roda da vida, como é que você preenche? Tá, deixa eu mostrar aqui na tela, fica mais fácil. Como é que você vai preencher essa roda da vida? Você vai colocar aqui, eu vou dando alguns aspectos para vocês vão colocando aqui, tá em 0.
e aqui está em 10, vocês vão marcar com uma bolinha aonde que é. Vamos dar um exemplo aqui, né? A vida espiritual. E aí baseado assim, ó, quanto tempo você tem gasto, vocês têm dedicado à sua vida espiritual? Quanto que você tem realmente tido um momento só você e Deus ali, ou sendo a sua fé, qual seja lá que você tenha, né? Quanto que você tem dedicado a esse estudo, quanto você tem dedicado à palavra, à leitura, quanto você tem se dedicado a isso? Numa nota de 0 a 10, quanto você daria hoje para você? Se você, vamos dizer que você colocou o 6, você vem aqui no 6 e faz uma bolinha aqui assim. Aqui eu não vou conseguir fazer, mas faz uma bolinha aqui no 6. Aqui não é uma bolinha, é um quadrado, mas vocês entenderam o que eu tenho que fazer. Só isso, tá? Falando em parentes, né? Falando em parentes aqui, eu quero que vocês entendam parentes, não marido e mulher, mas aqui eu quero entender pai, mãe, irmã. Quanto que vocês têm tido um relacionamento com esses seus parentes? Quanto que você tem tido um tempo de qualidade? Quanto que você tem ligado para o seu pai ou para sua mãe, caso eles estejam vivos? Ou para os seus irmãos? Quanto que você tem se dedicado tempo de qualidade a escutá-lo? Talvez você tenha na sua cabeça agora e fala assim, Vitor, você não sabe como é que meu pai é. Vitor, minha mãe fez isso para mim. Quanto que você tem perdoado ela, entendido que ela fez o melhor para você até então? Quanto que você tem liberto de algo que tem carregado por muito tempo, que tem te atrapalhado a sua vida? Coloca de 0 a 10 essa nota. E se você precisar de dar uma nota baixa nesses lugares, tá tudo certo, tá? Isso aqui é o primeiro, é a fotografia que a gente vai tirar. O Vitor, Vida com... nessa Quem é Você, eu vejo assim, eu sei quem eu sou, mas eu tenho algumas fragilidades no que eu sou. Igual eu coloquei aqui, o que eu sei que eu sou. Eu sou amiga, eu sou generosa, sou forte, sou corajosa, mas ao mesmo tempo eu sou perfeccionista, eu me cobro muito, e ao mesmo tempo eu sou multitarefas, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo que eu sinto que me prejudica, mas que são base também, que são necessários, porque eu ainda não... Porque veio a vida, né? Me trouxe essa bagagem, e igual hoje eu tenho muitos cachorros, e eu tenho, né, porque eu fui acolhendo. Hoje eu montei uma empresa, uma cozinha, e eu vejo, né, igual eu vi aqui, com questão social, a minha nota é 2, né? Porque senão... Ô, Breno, deixa eu só terminar a roda, para a gente não perder o fio da meada aqui, e a gente já volta. Pode ser? Desculpa, é porque eu achei que... Rapidinho, peraí. Não, vai estar perfeito, está perfeito sua linha. Não, a gente já continua ali. Tá. A vida conjugal, tá? Eu quero que vocês pensem assim, ó. Quem é casado, quanto tempo tem te dedicado com o marido ou com a esposa? E o dedicado tempo é tempo de qualidade, beijo na boca, né? Você tem tido aquele momento íntimo só de casal, com uma frequência onde é saudável, tá? Quando você tem tido isso? Filhos, eu quero que vocês olhem os filhos, e quem tem filhos, quanto tem tido o vezério, que a gente chama, que é olho no olho com os filhos, quanto você tem participado dos filhos. E aqui, né, para quem tem filho, é um termômetro, o melhor termômetro que é o seguinte: quando você chega em casa e abre a porta, seu filho ele vem correndo para você e te olha e fala, que bom que você chegou, pai, mãe, ou ele simplesmente ele continua no celular e nem percebe que você chegou. Quanto que é isso? Se você não tem filhos, quanto que você é tranquilo quanto a isso? Quanto que isso é uma coisa que está resolvida já dentro de você? Uhum. Você fala, eu não tenho filhos, mas eu quero ter filhos. Eu não tenho filhos porque eu não posso ter filho, tá tudo certo, né? Mas quanto que você tem isso no pilar de filhos? Aqui no social. Quanto que o mundo é melhor porque a Rubene existe, porque o Jefferson existe, porque o Marcos existe, porque o Kaique existe? Quanto que o mundo ele é melhor por conta disso? Quanto que você tem dedicado um tempo para vocês,
para os outros. E não é os outros, eu digo aqui, de fazer bagunça, de festa e tudo mais, mas realmente o mundo é melhor porque você está aqui. Você tem dedicado uma palavra, dedicado alguma coisa. Entendi. A saúde, coloca uma nota. A saúde. Quando foi a última vez que você fez os seus exames rotineiros? Quando que foi? Quanto tempo você tem se dedicado a construir e se alimentar melhor? Quanto você tem dedicado aqui a comer melhor, a fazer exercícios físicos, a saber se está tudo bem, tomar os seus remédios? Coloca uma nota. Servir. Quanto você tem servido, independente se a pessoa vai te dar algo em troca. O servir aqui é você se dedicar, muitas vezes, às pessoas que ela não tem nada para te devolver. Simplesmente muito obrigado. Mas você tem servido pessoas. Você tem sido anjos facilitadores na vida de pessoas. Intelectual. Quanto que você tem dedicado a crescer intelectualmente aqui? Quanto que você tem estudado coisas que você realmente gosta de estudar? Quanto que você tem crescido de forma intelectual? Financeiro. Eu quero que vocês olhem o financeiro em dois aspectos aqui. Um é assim, ó, quanto que a minha vida financeira está organizada? Quanto que eu tenho ganhado e pago, honrado todos os meus compromissos, só que ao mesmo tempo, quanto que eu tenho guardado para o meu futuro? Eu quero que vocês olhem esses dois aspectos. Não simplesmente ganhado muito dinheiro, fazendo muito dinheiro, mas quanto que vocês têm honrado seus compromissos e têm sobrado para guardar para o seu futuro. De 0 a 10, qual que é a nota? Profissional. Quanto que o que vocês têm feito hoje, sendo na cozinha, Rubén, sendo, Kaique, hoje lá na gráfica, Jefferson com esse novo projeto, quanto que você tem se sentido valorizada, quanto você tem se sentido preenchido, quanto que você tem se sentido feliz com o profissional que você é hoje. E não é pelo cargo que você tem, mas pelo que você tem sentido no seu dia a dia. Porque muitas vezes, gente, eu era executivo de uma grande multinacional, mas essa aqui foi uma dos pilares que eu dei uma nota mais baixa, porque eu não estava feliz aonde eu estava. Profissionalmente eu não era realizado. Eu estava onde muitos queriam estar, mas eu não era feliz e realizado onde eu estava. Emocionalmente. Quanto que você tem controlado as suas emoções? Chorado quando tem que chorar. Sorrir quando tem que sorrir. Refreado a língua quando precisa refrear. Mas também falado quando precisa falar. Quando precisa falar, você conseguir falar num tom que as pessoas entendam e não brigando. Quanto que você tem conseguido controlar essas suas emoções? Quanto que você tem conseguido realmente ser uma pessoa neutra? Não neutra de não falar nada, mas algo que você consiga realmente expressar o que você quer, sem machucar o que as pessoas querem. Quanto que você tem controlado caso alguém fale algo que você não gostou e você fala assim, eu não sou isso que ele fala, isso aí é o que ele acha de mim, não o que eu sou para os outros. E tá tudo certo isso. De 0 a 10, quanto que você tem conseguido controlar suas emoções? E aí, eu quero que vocês agora liguem os pontos de um para o outro. E aí, Jeff, eu sei que você deve estar ansioso para isso, mas já vamos terminar essa roda aqui e eu já te libero para você ir para o carro, tá? Que essa é a... É um desenho meio esquisito, hein? É aí que eu ia perguntar agora para vocês, cara. É uma pergunta que dói, mas é uma pergunta, muitas vezes, que ecoa o nosso coração. Eu quero fazer a pergunta de vocês. A sua vida, a sua roda da vida, a sua vida, ela gira
ou ela vai empacar? Ela vai o quê? Nossa. Ela vai empacar, ela vai parar. Ela pode até girar um pedaço, mas ela para em outro. Eu quero que vocês olhem com muito amor e carinho para essa hora da vida, porque nós somos sistêmicos. Todas essas áreas, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso consciente e do nosso subconsciente. E muitas vezes, apenas uma área faz as outras pararem. Só que ao mesmo tempo, escuta isso que eu estou dizendo para vocês que é muito forte. Se uma área apenas melhora, todas as outras áreas tendem a melhorar isso também, que nós somos sistêmicos. É comum. Gente, a minha primeira roda da vida, que eu não tenho ela aqui, ela parecia, Jefferson, um ouriço, sabe? Cheio assim de coisa. Tô falando sério, cara. Parecia um ouriço minha roda da vida. Quando eu olhei para ela, eu entendi por que minha vida estava parada por muitas vezes. Que minha vida, às vezes, ela girava, mas ela parava. Que minha vida, ela ia, e quando chegava num momento, ela parava. Porque existiam alguns pilares da minha vida que não estavam acertados. Quando eu acertei esses pilares, e a gente tem uma tensão, muitas vezes, um inclino, né, para a gente tratar apenas as áreas que já estão boas. Certo? Certo. Botar o dedo na ferida dói. Uhum. Mas eu não tô aqui para botar o dedo na ferida de vocês, eu tô aqui para curar a ferida de vocês. Eu quero que vocês parem de sangrar. Eu quero que vocês arrumem algumas áreas da vida. E aí, gente, de verdade, quando vocês arrumarem isso, todo o resto vai fazer sentido. Vai girar. Quando vocês arrumarem isso, vocês não vão precisar mais fazer curso, vocês não vão mais precisar sair correndo atrás de uma série de coisas. Porque muitas vezes todo vazio ele tem que ser preenchido com algo. Muitas vezes você acha que a próxima coisa que você vai fazer, né, é o que vai resolucionar vocês, mas na verdade simplesmente vocês têm que arrumar uma área da sua vida de vocês. E eu tô aqui para fazer exatamente isso. Estamos aqui para fazer exatamente isso. Bom. E aí eu quero que vocês olhem para essa área ali, e aí já pode sair ali, a coisa vai falando. Eu quero que vocês olhem para uma área dessa vida e pensem assim, ó, qual área da sua vida precisa de foco? Qual área que eu preciso focar? Uhum. E eu quero que vocês anotem ali embaixo, nesse papel, 3 áreas que vocês vão focar comigo. Vocês vão ver que, gente, o que eu vou passar para vocês pode ser para qualquer área, tá? Esse é um exercício. Você vai falar assim, Vitor, eu quero focar. E não necessariamente, gente, tem que ser uma área ruim, tá? Você pode olhar assim, minha área financeira tá ruim, eu quero focar no financeiro. Eu quero que você foque no financeiro também, mas às vezes o parente estava no 5 ali, precisa melhorar. O casamento estava no 7, precisa ir pro 10. E alguma coisa precisa melhorar ali. O filho estava no 3 e precisa melhorar. Então, necessariamente, precisa ser a pior nota. Mas eu quero que vocês escolham 3 áreas que nós vamos trabalhar nesses próximos dias, nos próximos meses. Sim. Fechou. Vitão, posso então, irmão? Vai lá. Senão depois tem que correr demais na estrada. Não, vai lá. Depois eu acabo de assistir a aula, tá? Desculpa ter que atrapalhar não, aí. Que isso. Mas eu queria fazer com você isso aqui. Tá sendo maravilhoso, vai ser muito bom. Vou fazer a minha parte, tá? Tá bom. Valeu. Muito bom você aqui. Valeu. Tchau. Com Deus. Vamos lá, Rubênia. Agora só eu e você aqui. Eita. Vamos lá. Quero que você escolha agora. Rubênia, escreve para mim aqui, ó. O que você realmente deseja? Escreve numa outra folha. Nossa. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar uma folha, vou pegar minha agenda dos meus méritos. Espera aí, só um minutinho que ela acha. Por que mexer com a emoção é tão delicado, né? Vamos falar mais sobre isso. Aí a sua pergunta foi sobre como você falou? O que você realmente deseja? Que eu desejo. Liberdade.
Eu não me sinto livre, às vezes. Eu venho num processo onde as pessoas me vinham para ajudar. Eu me batizei há 1 ano, só para você entender. Eu trabalhei numa casa espírita há 20 anos, e a gente serviu uma causa lá. Só que eu fui enganada, né? Porque depois que eu descobri a palavra Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu descobri que a fonte é onde a gente busca os recursos e todo mundo tem esse acesso. E as pessoas, infelizmente, são enganadas, né? Por crenças, por dogmas criados pelo humano, que eu entendi isso, e onde elas ficam presas a pessoas. E aí foram 20 anos onde eu servi esse trabalho, onde eu acompanhava uma mentora, mas assim, não teve, graças a Deus, assim, nunca fizemos nada de mal, prejudicial, porque era kardecista, né? Era um estudo, mas muito engano, né? Infelizmente. E hoje, depois de 3 anos que ela faleceu, há 1 ano atrás, aí eu me senti órfã, mas aí eu descobri que eu tinha um Deus vivo. E quando eu Você descobri tinha um isso, pai. meu Pai, Jesus, o Espírito Santo. E aí eu me libertei, sabe? Disso. E vem, só que eu estou numa construção. Mas tem muitas pessoas que ficam ligadas a mim por causa desse meu passado. E elas me veem assim, para tipo um vampirismo, sabe? E Sim. me tiram minha energia, eu me sinto fraca. Eu até com a Juliana Santos, eu faço mentoria com a Juliana da Guerra Invisível, que a Juliana é fantástica, né? Essa questão de estudar, de entender a palavra, e infelizmente tem as conspirações espirituais que não queriam que eu saísse da escravidão, né? Eu vou falar. Eu fui espírita há muito tempo também. Então, Sim, depois eu quero contar a minha história para você e a gente vai fazer algumas coisas, falar de se entender um pouco de algum lado um processo que eu já passei há, sei sim, lá, há quase 10 anos, não mais, há 13 anos atrás, tá? Mas entenda uma coisa, e eu quero trazer agora para o lado científico e não tanto espiritual, tá? sim, Depois a gente para de gravar aqui, a gente entra no lado espiritual. Assim, ó, pessoas, e é normal isso, as sim, pessoas, elas estão acostumadas, todo mundo, interessante, todo mundo é viciado em alguma coisa, sim, todo mundo é viciado em alguma coisa. E aí, quando eu pedi para vocês olharem quais são os sentimentos que imperam no seu dia a dia, para vocês anotarem, é para vocês entenderem, saberem quais são os sentimentos, o que você tem sentido. Peraí. O que você tem sentido no seu dia a dia. Por quê? Possivelmente, lá atrás, quando você era essa pessoa que servia, que você doava, que você fazia, e que muitas pessoas, elas às vezes usavam isso para benefício dela e malefício seu, mas sim, naquele momento que você serviu durante 20 anos, existia algum sentimento que imperava dentro de você. E esse sim, sentimento te fazia continuar a fazer aquilo por diversas vezes. Só exatamente. que a gente tem que entender qual que era o sentimento que fazia isso e mudar, não o sentimento, mas mudar o gatilho do sentimento. Uhum. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Quando E, você olha e fala assim, quando alguém me liga, né, e fica falando comigo, qual que é o primeiro sentimento que vem na minha cabeça? Ah, eu me sinto importante, eu me sinto uhum. amada, eu me sinto, sei lá, não é usada a palavra, mas eu me sinto útil. Qual que é o Sim, sentimento que vem? Porque possivelmente, Rubênia, esse é o vício, entenda vício não como coisa ruim, mas isso é o vício que você tem a necessidade de alimentar. Só que uhum. muitas vezes, e aí eu vou para o vício agora de droga mesmo. Entende que aquelas pessoas eram viciadas em alguma coisa, e você até então tenha sido a boca de fumo de todas elas. Quando elas Sim, precisavam se alimentar daquilo, isso, elas vinham em você e se alimentavam. Você era uma sim, boca de fumo ali eterna.
de repente você vira e fala assim, eu não sou mais, fechei a boca de fumo, acabou a droga aqui. E é só que as pessoas, elas só sabiam ir até você. Sim. E elas vão e continuam, e continuam. Só que se você não dá isso para elas acabam se afastando. Sim. E assim, por isso que a Bíblia diz também, né, que resistir ao mal, que ele afastará de você. Exatamente isso. Se você resistir, se você não dá o que precisa e para continuar, ele vai se afastar de você. Se você não der se você não alimentar o vício que elas querem, né, eles vão se afastar de você. Só que mais do que se elas se afastarem de você, eu quero que você entenda e decifre qual que é o sentimento que você é viciada, para que a gente consiga colocar outras experiências ou outras coisas que geram isso para você. Sim. Entende? Sim. Se a sua necessidade, se a sua necessidade de aprovação, necessidade de utilização, se você falar, as pessoas lembraram de mim, vamos fazer algum trabalho que você consiga, e a gente desenha junto uma ferramenta, um processo onde as pessoas vão depender de você também. Ou, quer ver um exemplo que você faz? É a oração que você faz todos os dias de manhã já. Sim. Se você todo dia está ali e as pessoas entram e você faz, talvez subconscientemente você já tenha trocado esse servir dessas pessoas por as suas lives de manhã cedo. Porque você entende que o sentimento talvez seja o mesmo? Sim. Você está ali se doando para aquelas pessoas que estão te escutando dentro de uma live. E aí, talvez o sentimento de rejeição, o sentimento de necessidade de aprovação, o sentimento de alguém tá ali, você já tem alimentado isso todos os dias pela manhã. Sim. Só que aí, quando a pessoa te liga, pensa que você já tá viciada, já tá bem já. Você tá benzaço. Você fala, mano, não quero mais isso. Olha aqui, mano. É tipo um cansaço que eu sinto. Porque porque você já se alimentou disso já, todo dia de manhã. Por isso que é importante, por isso que eu tô falando pra você, é importante você entender se realmente é esse sentimento que impera. E se for, você continue fazendo as lives todos os dias de manhã. Só que ao mesmo tempo, a gente trabalha a base da sua pirâmide, que é quem você é. E a gente trabalha isso de paralelo. Porque aí você continua fazendo a live, só que o sentimento, a necessidade da live, ela começa a diminuir. Você continua fazendo live por outro motivo. Não porque as pessoas precisam te aprovar e precisam estar te vendo. Hoje eu já tenho isso. O motivo para fazer a live é Provérbios e mudar minha mentalidade. Depois que eu li o livro Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, eu tive esse entendimento, sabe? Sim. De mudar minha mentalidade e eu ter domínio próprio, sem depender da aprovação de ninguém. Porque tem muitas vezes, Vitor, que eu tenho ninguém na live e eu estou ali feliz porque eu estou me renovando, que eu estou mudando. Eu tenho essa consciência, isso eu tenho. Aliás, Vitor, desde que de muitos anos, a minha adolescência, eu sempre busquei autoconhecimento para me libertar dos traumas, dos problemas que eu tive, né, de família, de vícios, de, né, promiscuidade, né, muitas coisas que aconteceu, né, com relação ao meu pai, que ele traiu muito minha mãe, essas coisas que eu já falei. Sim. Então, o autoconhecimento é para me libertar, porque eu fui uma criança que, assim, tipo, me sentia vítima, rejeitada, menos-valia, essas coisas assim. Mas eu sabia e sempre soube também de uma outra força, de uma criança alegre, que divertia. Eu sinto em mim, Vitor, que tem duas situações que eu estou procurando me libertar. Dessa aqui do passado e aquela que eu quero reconstruir, porque eu também fui uma pessoa muito alegre, muito vivaz, de autoestima. E nesses 20 anos eu achava que veio uma crença limitante que a gente não poderia prosperar, que a gente não poderia se sobressair, que a gente não poderia ficar bonita, que a gente sempre tinha que mostrar mais assim, coitadinho, para as pessoas entender, sabe? Uma inversão de valor. Aos meus 30 anos, eu tinha uma versão que eu queria prosperar, estudar, formei administração e tal, mas de repente veio aquela outra inversão que colocaram que você não pode ter um carro novo, você não pode se vestir bem, porque você vai humilhar as pessoas carentes que chegarem aqui, entende? E isso ficou forte.
Aí agora eu tô... Olha que doido, Vitor. Aí ela faleceu, eu tô resgatando a Rubênia que antes, quando eu era feliz, a mente expandia, eu cocriava, eu tinha uma ligação natural com Deus, porque eu tinha muita fé. Sim. É muito... Então é por isso que eu Existem, cursos. existem assim, ó, existem algumas pessoas que são fundamentais na nossa vida, que são os peixes, né? São os pais, os parentes, os professores, eu falo que são os pastores, mas os pastores, no sentido de pessoas que nos levam para alguma área da espiritualidade. E não Sim, digo evangélico, mas qualquer religião. Essas sim, pessoas têm um passo fundamental na nossa vida. Por que que e eu bato muito, né, e eu levanto uma bandeira da graça, do evangelho da graça e não da lei? Porque na lei tem muitas igrejas e muitos lugares que é, você vai que fala assim, exatamente isso, você não pode ter um carro, isso não é no espiritismo só não, tá? Isso eu é, já fiz igreja evangélica. Você não pode prosperar, porque se você não. prosperar, o reino vai se alguma coisa. E assim, deixa eu só, André tá mandando mensagem aqui, peraí. Ela falou que lá está chovendo muito e que É, está tentando ainda. ah, tá, beleza, eu tô aqui. Então, assim, tem uma falsa impressão que nós não podemos prosperar porque o outro tem. Aí lembra da pirâmide do indivíduo? A Sim. pessoa, para aquela pessoa, o ter dela, ela é tão forte que ela, para ela ter, ela tem que ser alguém. Só que às vezes ela Uhum. é tão machucada de não ter alguma coisa, não conseguir, que existem duas formas de você fazer, de você conquistar algo. Ou você, você cresce e conquista aquilo, ou você pega todo mundo e abaixa o nível e nivela junto com você. Se você é uma Uhum. pessoa medíocre, você não consegue, porque tem gente que no trabalho fala mal do outro, ou destrói, porque não é que aquela pessoa tem ansiedade, não, às vezes ela não consegue crescer, ela pega todo mundo e nivela junto com ela, ou É, coloca abaixo dela. eu convidei uns amigos para participar dessa mentoria e falei que ia ser fantástico e tal. Ela falou: para de fazer curso, para. E não vou, você tem que ser você. Eu falei, gente, aí eu fui e falei, epa, não vou falar mais. Então eu vou fazer, eu Sim, preciso ser feito, né? E é claro que eu não estou mais abraçando muito os cursos, igual você falou uma coisa muito incrível hoje, que está todo mundo querendo influenciar o outro, que tem que fazer isso, que tem que ser dessa forma, mas você tem que ir naquilo que te tem empatia, que você tem afinidade também daquilo que você está realmente buscando. Foi o que eu vi em você, na nossa mentoria e tudo, e que eu falei, é isso. Agora eu vou buscar uma coisa que vai me dar equilíbrio, que eu não vou ficar com essa euforia onde está todo mundo falando que tem que fazer livro, que tem que fazer as palestras para ganhar dinheiro e tal, e não fazer o que gosta. Eu gosto de fazer palestra live, mas eu estou indo no meu tempo. e tá tudo certo isso, né? É, E assim, Eugênia, por que que eu... E aí a pergunta que eu vou falar de novo, quero que você escreva. O que você realmente deseja? O que você realmente deseja? Você que vai, quem está assistindo depois gravado, eu quero que você escreva também. O que você realmente deseja? E eu não quero que você coloque realmente desejo ser livre. Eu quero que você coloque, esmiúce mais isso. É assim, o ser livre, o que é liberdade para você? Eu vou fazer outra pergunta. Eu vou ensinar vocês a fazerem auto-coach. Eu quero que vocês façam isso. Porque eu quero criar consciência para vocês. O que é ser livre? Porque assim, tudo que é muito subjetivo, tá sim. vendo? Ó, a carinha que você fez agora já me responde o porquê que você Uhum. não escreve o que você quer ser livre. Sabe por quê, Rubênia? Nós temos, nesse ritmo frenético, às vezes a gente replica coisas que as pessoas falaram para nós, ou muitas vezes a gente coloca algo no gasoso. Sabe assim, ó, eu quero ser livre. Porque você fica contando para você isso é uma narrativa que você conta para você que ela é boa. Ah, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Mas o que é ser livre para você? Talvez eu estou cansada. Talvez eu estou cansada. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Acordo
vou cuidar dos meus 21 cachorros, vou trabalhar, conseguir o meu projeto, né, o meu empreendimento, e eu amo o que eu faço, isso eu amo cozinhar, mas aí chega no final, aí ao mesmo tempo tem isso que eu estou trabalhando de limitar as ligações, que as pessoas ligam, me procuram, e aí eu quero servir, mas eu acho que eu sou uma só, né, Vitor? Sou uma pessoa só. Eu tenho minha mãe, aí eu tenho a... Eu não estou me vitimizando, mas eu estou falando que eu vivo. Sim. E aí vai acumulando, assim, muito, eu estou numa guerra invisível, vou falar assim, uma guerra espiritual, que muitas vezes durante o dia eu estou lá no meu trabalho que eu amo, organizada, eu fico vendo, gente, conseguir os insumos, os materiais para me trabalhar, e de repente eu fico rodando dentro da minha cozinha, e sem criatividade, e parece que é uma perturbação espiritual. E aí eu começo a orar, e começo a declarar, e faço salmos, aí eu volto, respiro, e falo, tenho que fazer. Não estou postando minhas coisas com medo de não dar conta, porque eu sei que as pessoas já conhecem o meu produto e vão comprar, mas olha, tá tão, assim, eu estou querendo me libertar disso, Vitor, que está me prendendo. E, de novo, o que você realmente deseja? Putz, nossa, eu acho que, não sei, estou sem saber. Eu tenho tudo e não tenho nada. Eu falei com a minha mãe, eu não posso reclamar de nada, eu estou me sentindo um vazio. Esse vazio que você sente é porque você, e não é só você, todo mundo, entra num ritmo alucinógeno, entra num ritmo frenético. Lembra da vibração que eu falei para você? Sim, Frequência para rádio, para coisas. Você entra numa sim, frequência que não é sua. Você absorve coisas que não é sua. sim, Você quer fazer coisas que não é sua. E muitas vezes, nesse ritmo louco, você esquece de saber que você realmente quer, quem você é e qual que é o seu maior sonho. né, Você sonha o sonho dos outros. Ou você sonha sonhos que as pessoas falaram que é pra você sonhar. E quando você sonha, quando você vive o seu sonho, você não se permite viver seu sonho. né, Sabe por quê? Em todos esses cursos que você passou, em todas essas lives que você assistiu, em todas as pessoas que você conversou, ninguém talvez tenha falado para você, cara, o meu sonho é montar uma cozinha e fazer bolo e fazer sei lá o que, doce e tudo mais para as pessoas. E ninguém falou isso para você. E aí quando você entra nesse flow, onde você está sonhando o seu sonho, você fala, cara, não é possível que eu tô sonhando errado, só eu tô sonhando esse negócio? Não, todo mundo, é possível, eu tô errada, porque só eu tô sonhando isso, e não tem mais ninguém sonhando isso. E quando você olha para o lado, você fala, não, ninguém tá sonhando isso. As pessoas estão sonhando em fazer livros, as pessoas estão sonhando em fazer palestras, as pessoas estão fazendo cursos, as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas a cozinha não. Então tá errado. E aí você começa a se julgar e você começa a fazer, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí você começa a fazer outras coisas, você não dá conta de fazer tudo. E você entra nesse looping total e você paralisa. Quando você com frequência, subfrequência. Quanto você aumenta a frequência, então aqui, ó, a minha mão, porque não, tô mexendo aqui ela mais lenta, talvez você tá vendo. Quando começa a mexer mais rápido, ó, chega uma hora que ou você não vê ela, ou ela vai parecer, que eu não vou conseguir fazer isso. Parece que ela tá parada. Ela vibrou tanto que ela vai parecer que tá parada. Você às vezes vibra tanto que você tá parado. E aí, você precisa voltar a sonhar, Romero. E sonhar realmente o que você quer sonhar. E não, e não o que os outros falaram para você. é, Eu quero que você escreva então, já que você não conseguiu a primeira, e tá tudo certo, depois você escreve isso, tá? Na apostila tem as perguntas que eu tô fazendo para você. Quais sim. são as 5 coisas, né? Que eu escrevi até isso errado aqui. Quais são as 5 mais importantes? Quais são as 5. Falta uma frase aqui. Quais são as 5 coisas mais importantes que você quer realizar na sua vida? Já escrever? Pode escrever. Quando você escreve, eu vou pegar um café lá comigo. Tá bom.
Oi? Uhum. Realizar. Minha cozinha, É, minha cozinha preparada, eu ali engajada com os meus funcionários e abrindo outras. Na verdade, é uma cozinha que vai virar um café, né? Que na verdade ela vai legal, oferecer tudo. Então, eu vou ter franquias dela. Esse é um que legal, está muito forte no meu coração. legal, E com legal. isso, eu ter, assim, ter uma administração correta, realizar uma boa administração no sentido de Instagram, postagens, essas coisas que a gente precisa para alcançar isso, né? E Legal. ter essa administração. E alcançando isso, eu quero viajar. Mas eu quero Bacana. também realizar, encontrar um companheiro, um parceiro, Boa! porque é uma pessoa que precisa estar do meu lado, que Ó, esteja comigo junto nessa. eu vou antecipar alguns pontos aqui, tá? Primeiro, viajar. Quero que você coloque qual vai ser o primeiro país, ou primeira região, a primeira cidade que você vai querer viajar. Onde você quer? Aí eu quero ir para lá onde Jesus, né? Ai, Israel. Israel, é isso. Essa é a Quer minha ver Israel? Israel. Boa. Israel. Aí, o companheiro, que não, você vai escrever depois, não precisa ser agora. Você Tá. vai escrever o mais detalhado possível que você quer. A Uhum. Bíblia diz que não recebeis porque não sabe pedir. E eu Ah, tenho, e eu tenho aprendido a pedir para Papai do Céu. Então, tá assim, bom. Senhor, que seja a tua vontade realizada. Mas enquanto a tua não é realizada, a minha é essa, ó. Eu quero assim, eu quero assado, eu quero o carro assim, eu quero Sim, tanto na minha conta, eu quero uma casa desse jeito, eu quero tal coisa. sim, Então eu quero que você detalhe mais, tá tá? bom. Uhum. Isso eu estou antecipando coisas, já que eu chegar na terceira aula já, mas quero que você antecipe e faça isso. E da Tá. sua aula também gravada, faça isso também. Detalhe o máximo possível, tá? E eu E e aí, os meus cachorros, né? Eles tenham, consiga realizar o sonho de ter pessoas, contratar pessoas para cuidar deles, onde eu vou ter mais tempo para administrar meu negócio, a minha vida pessoal e social. legal. É E isso. aí é o seguinte, ó, a gente vai para Vou essa trazer semana inteira, lencinha. pode trazer, não tem problema não. Gente, Benia, eu tinha um problema sério de chorar. Tanto que a minha filha até hoje, esses dias, o que aconteceu em casa, comecei a escorrer lágrimas nos meus olhos, e minha filha falou assim, nossa, o pai tá chorando, eu nunca vejo ele chorar, né? Eu não chorava. Eu já fui em enterros, sepultamentos da minha avó, e eu não chorava. Era algo que eu queria, eu vou chorar agora. É algo que eu queria chorar e eu não conseguia chorar. Eu não conseguia demonstrar o meu sentimento, porque Sim, eu não me sentia, não é que eu não me sentia, eu não queria me mostrar vulnerável para ninguém. sim, Muitos anos eu fiz isso. E sim, aí, em todo esse processo de coach, processo de entendimento, processo de reconstrução, entender quem eu era, eu entendi que a que eu precisava mostrar no meu, que eu precisava desabrochar isso, né? Que eu precisava botar para fora isso. Fazia mal isso eu guardar. E quando eu comecei a chorar, gente,
tem um filme que eu quero que você assista, cara, eu chorei que criança naquele filme. Vou falar aquele filme que me desbloqueou da choradeira ali. Mas Qual filme? Chama, nossa, Até o Último Homem. Já assistiu? Ainda não. Cara, eu chorei naquele filme. Eu tava chorando já. Quando eu vi no finalzinho falando assim, ó, esse filme é uma história real, aí que eu chorei mais ainda. Eu falei, não é possível, cara, que tem alguém que faça isso. Chorei, cara. Chorei. Mas assim, pra gente finalizar aqui, eu vou parar de gravar a conversa. Eu quero que você, e na página 11 lá da apostila, tem uma lista de sonhos. Tá. E eu quero que você, durante essa semana, pense e escreva quais são os seus maiores sonhos. Pensa assim, ó. Se dinheiro não fosse problema, se saúde não fosse problema, se não tivesse nada que me impedisse, nada ou ninguém, o que eu gostaria de fazer? Qual que seria meu maior sonho? E sonhe sonhos grandes. A Bíblia diz que para sonhar sonhos grandes, que Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Sim. Então, sonhe em sonhos grandes. Não se limite. E não se julgue colocando isso. Às vezes você vai colocar e falar assim, meu sonho aqui é... Cara, se eu mostrar minha lista de sonhos de 4 anos atrás, eu coloquei lá que eu queria morar na Europa. Eu coloquei lá que eu queria algumas coisas que estão acontecendo agora. Eu coloquei lá que sonhos que eu vou te falar, Rubem, né? Que não fazia o menor sentido naquela época. Tem sonhos lá que são sonhos muito loucos. Tipo, eu coloquei que eu queria ter uma lancha. Eu coloquei que eu queria... São sonhos, assim, sonhos grandes. São sonhos que, na hora que eu olhei, não fazia o menor sentido realmente para mim, aquilo. Tipo, eu falo, mano, você é louco, velho. Como é que eu vou fazer isso? E eu tenho aprendido, né? Eu aprendi na neurociência, eu estudei... É engraçado, né? Que eu estudei isso, eu vi pessoas aplicando, mas muitas vezes eu não aplicava para mim. E conforme eu fui aplicando, entenda que existem a física quântica, eu vou mostrar isso para vocês numa aula mais para frente. Física quântica, existem várias verdades sobre a mesma coisa. Existem várias visões pela mesma coisa. Então, porque cada um vê com a lente que está no seu olho naquele momento. Sim. O que aconteceu é apenas um único fato. Sim. Mas depende de qual lente que eu estou olhando, eu vou ver de forma diferente. E isso nos leva a ter vários finais da mesma coisa. Então, a lente entende sentimento. Então, quando eu leio, quando eu vejo algumas coisas, e quando eu começo a ter algo que eu queira, né, que nem agora, por que eu estou falando para você sonhar? Quando você tem um foco, subconscientemente, você coloca os 90% para trabalhar para você. Então, você vai tomar decisões, você vai fazer coisas que vão te levando para aquele foco, sem você perceber. Todos os dias são micro resultados que vão te levando para aquele foco. E aí quando você olha e fala assim, nossa, eu cheguei aqui, é porque o subconsciente fez isso. Quando eu falo do companheiro, você tem que colocar exatamente quem você quer, com as características que você quer, até a altura. Né? Eu tenho uma amiga que foi engraçada, eu falei para ela exatamente isso, né? Exatamente isso. E aí ela escreveu, mas detalhou, cabelo preto, e não sei o que, olhos, tal coisa, um monte de coisa. E aí ela casou, acho que uns 6 meses atrás, e ela falou assim, Vitor, eu só teve uma... Ela é alta, né? Ela tem quase 1,80 m, e ele tem 1,70 m. Ela falou assim pra mim, olha, eu só tenho uma coisa que eu acho que eu não devo ter pedido direito, cara, porque eu falei que eu queria alto e vi um pouco abaixo, mas tá tudo certo, o resto tudo completou. Então, assim, mas por que isso? Porque ela sabia exatamente o que ela queria. E aí, subconscientemente, ela foi procurando aquilo. E aí, você entende que, assim, eu estou ensinando vocês a usar o subconsciente a seu favor. Porque se subconsciente lidera 90% do meu dia, cara, nada melhor do que eu programar ele para trabalhar para mim, certo? Sim, certo. Ele vai trabalhar de qualquer jeito, eu estou forçando ele a trabalhar para mim. Então, se você está procurando um cara que é moreno e não sei o que lá, você vai entender que se você já escreveu e está mostrando para ele no consciente, vai aparecer loiro, vai aparecer não sei o que lá, que, cara, você nem vai olhar, ou você nem vai te chamar atenção, porque você quer aquilo. E vou te falar, o que você quer vai aparecer.
algum momento ele aparece, é normal isso. Então, Sim. por isso que é a lista dos sonhos. Quero que você detalhe 100% tudo que você tem falado, ou que você quer. E aí, além disso, né, eu vou voltar de novo lá atrás, aí eu vou fazer as atividades. Eu estou fazendo aqui como se tivesse mais gente, porque a pessoa vai ver depois gravado. Então, Sim, não. todas aquelas, cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. Todos aqueles exercícios, né, do alarme, cinco alarmes, anotar o que está vendo, ouvindo e sentindo naquele momento, anotar 5 ganhos, em limpeza de rede social, arrumar armário, mais agora a lista dos sonhos, eu vou acrescentar a lista dos sonhos aqui nessa lista de tarefas, e quero que vocês façam isso durante essa semana inteira. Eu vou acrescentar um livro, o livro vai chegar para vocês pelo correio, para vocês lerem, e o filme eu vou colocar no Drive, para vocês assistirem também, tá? Essa Maravilha. semana nós vamos fazer isso, e aí para a gente começar, na próxima semana também, outras coisas, vai avançando mais ainda, beleza? Deixa eu parar de gravar aqui, peraí.